Eu sou o Eloy Júnior, da unidade Três Passos, e juntamente com meu colega Jean Roberto, de Cachoeira do Sul, a gente vai apresentar o trabalho sobre a serradela, essa cultura, que é uma leguminosa anual do inverno, né? Ornitopus sativus, ela é da família da Fabácea, e ela se originou na costa atlântica, lá na Península Ibérica e do Marrocos. Então essa cultura tem vários tipos, né? E as mais comuns são a serradela rosa e a amarela. Também depois tem a serradela roxa, que também é bem conhecida. Bom, então a serradela nativa ela é uma leguminosa forrageira de clima temperado que, segundo Menezes, apresenta uma boa adaptação aos solos de várzea, tem um bom sistema radicular, excelente adulação e tolera teores de umidades elevadas no solo. Então ela é bem adaptável às várzeas, né, e solos úmidos, que é uma boa característica aí, se tratando de inverno e uma leguminosa, né? E além disso, ela incrementa a cobertura vegetal das várzeas, né? E pode servir como fonte proteica para animais e beneficiar o solo para fixação de nitrogênio. Então, quais são os principais usos dela hoje, nos dias atuais, né? Tanto para o consumo dos animais como forragem no pasto ou a coxo, né? E também ela é muito mais utilizada pelo que nós encontramos como consorciação de adubação verde, cobertura de solo no período do inverno, né? Sem contar que ela aí, com a capacidade de fixar N, aí ela consegue deixar uma boa quantidade de N no solo para culturas posteriores. Então ela está sendo bastante utilizada antes da cultura do trigo aí, quando possível, né? Entre safra ali, de verão e inverno, e também bastante antes de cultura de milho no verão, né? Então, como eu já fui falado, ela é anual de inverno, né? E ela tem uma estatura uma estrutura mediana, que seria o ideal para essas coberturas de solo, né? Com o caule prostrado e pubescente. Ela possui entre 6 a 15 folíolos, geralmente perto dos 15, né? Dificilmente vai ser menos que isso. Ela possui então de 3 a 5 flores, e os legumes produzem em torno de 2 a 6 sementes em cada vagem, né? O que posteriormente vai auxiliar nessa cobertura juntamente com o caule quando se terminar. Bom, então as características agronômicas, né, ela se adapta ao clima temperado, então ela hoje é cultivada principalmente na região sul aí, que ela necessita um pouco de frio, né? Ela se desenvolve melhor no frio. É uma cultura muito rústica, então bem, né, ela não é tão exigente em fertilidade, assim como não é exigente em manejo para pragas e doenças, né? Então o porte dela aí tá variando, varia conforme a cultivar, né, de 20 a 70 centímetros de altura, que é um porte médio, né? Médio para baixo, não é muito alto. E então fica bom de utilizar ela no consórcio, né? E daí, que nem foi falado já, o uso dela é para forragem, cobertura de solo e adubação verde. E como ela tem uma capacidade de fixar N no solo, ela tem que, fazendo uma inoculação específica com as bactérias, ela consegue, aumenta esse potencial de fixação de N dela e o desenvolvimento dela. Então é algo muito benéfico para essa cultura e que tem bastante não, tem alguma coisa, mas que falta estudos para encontrar as melhores bactérias para o desenvolvimento, né, para ser utilizado nessa inoculação. Então, como ela é uma cultura de inverno, já falado, né? Ela é bastante resistente ao frio, e a vantagem dela é que ela também é bem resistente à geada. Na contraponto, ela também é muito exigente em água, né? Então, o seu desenvolvimento é bem dependente, né? Para ela poder chegar a essa estatura maior, né? De 70 centímetros, como, como se não houvesse um índice pluviométrico muito alto, o porte dela ficaria mais baixo e não seria tão interessante assim para a cobertura do solo, né? O seu desenvolvimento inicial ele é lento, né? E vai ser indiferente
do índice pluviométrico que vai ter nessa região onde ela é plantada, e ela também tolera o solo úmido, né? Como o Jean disse antes, né? Em áreas de várzea ela é muito utilizada e auxilia bastante nesse quesito. Bom, então a implantação aí, propagação então dessa cultura aí, ela pode ser semeada a lança ou a linha, né? Daí, conforme o manejo ser adotado, e sobre semeadura normalmente é a lanço, né? Por cima, cobertura. E daí então na linha daí tu já consegue consorciar ela ou faz uma implantação mais uniforme dessa cultura, né? Daí então em questão de densidade de semeadura é 25 a 30 kg por hectare quando é utilizado somente a cultura, né? Somente a serradela. 20 quilos por hectare, então, quando é em consórcio com alguma outra cultura. O PMS dessa cultivar, ele é bem baixo, né? O grão é bem miúdo, é semelhante ao naba, ervilhaca, para quem conhece, né? O PMS, então, de 2,5 a 3 gramas para 1.000 sementes, né? Podem ver que é bem baixo. E a época ideal de semeadura, então, como ela é uma cultura de inverno, tu vai estar semeando ela aí de março a maio. Então, e conforme o uso que tu vai ter, né? Para forragem, quanto mais cedo semear, maior vai ser o período de produção de massa dela, então maior vai ser maior vai ser o período de pastejo disponível. E a profundidade, por ser então sementes pequenas, aí tu vai estar aprofundando essa semente aí até no máximo 2, 3 centímetros de profundidade, dependendo, utilizando o método de semeadura por linha, né? Então, o estabelecimento dessa cultura. Ela, como foi falado anteriormente, ela tolera então esses solos encharcados, as várzeas. Ela vai se produzir de forma tranquila nesse tipo de solo. Ela produz melhor então em solos mais arenosos, né, com mais, agora me fugiu a palavra, desculpa, mas ela vai produzir melhor em esses solos arenosos, tanto pelo fato de não estar encharcado, né? Ela vai ser mais tranquila, além de tolerar isso. O seu pH, então, pode variar de 4 a 6,5, né? Um dos fatores é esse questão desses solos encharcados, por isso que desse pH. O ideal para realizar a adubação dessa cultura é o fósforo e o potássio. Então, ela tem um ciclo aproximado de 100 dias, né? E como já falou, quanto antes a gente plantar, vai ser melhor para forragem e também posterior para o próximo ciclo de cultura, né? Para a próxima cultura que vai ser implantada nesse solo. Bom, então uso e manejo, então o uso e as formas de manejo aí dessa cultura, então, porque que nem foi falado anteriormente, ela tem ciclos que variam aí, em média 100 dias para mais, para menos. Então ela tem um crescimento rápido, então por mais que ela tenha o desenvolvimento inicial lento, mas ela consegue depois compensar e desenvolve na parte vegetativa mais um pouco 20, 30 dias após a semeadura, então vai mais rápido, então ela consegue chegar ao ponto de corte ou ao ponto de colheita rapidamente depois, em relação a outras culturas. Ela produz então uma forragem tenra, bem palatável, então os animais conseguem consumir facilmente ela e conseguem consumir e gostam quando consomem, e ela tem um alto valor proteico, então é uma leguminosa, né? Então, como tem a capacidade de fixar o nitrogênio, a composição dela nutricional é boa para os animais. E então, com tudo isso que foi falado, ela é bem aceita pelos animais para o consumo, né? É uma cultura que vai bem aí, então, para o fornecimento como forragem, né? E como o Gia falou, que mesmo ela tendo um início de crescimento devagar, né? Ela tem o seu crescimento rápido, mas também sempre lembrando que ela é muito dependente da água, né? Esse crescimento acelerado, ela vai depender da quantidade de água que ela vai ter, que ela necessita de muita água, né? E essa cultura, então, ela pode ser fornecida pelo pastejo, né? Ou, como nem foi comentado antes, ou fornecer no coxo, né? Então, quando ela foi cortada, o corte deve ser aproximadamente de 20 centímetros, né? Antes do florescimento, para ser ofertada a coxo, né?
E também para pastejo, essa altura seria ideal para os animais estarem a campo. E ela consorcia-se muito bem, então, com a aveia preta, com a azevém e com o centeio. E ela pode produzir até 3 toneladas de matéria seca por hectare, né? Isso tanto no consórcio, e se ela não tiver consorciado, se não me engano, é algo relacionado a isso, um pouco maior, um volume um pouco maior. Pragas e doenças, então, que nem foi relatado aí, ela não encontramos relatos, no caso, se tem, acabamos não encontrando, mas não é atacada por pragas e doenças e dispensa qualquer tipo de trato cultural, então não encontramos nada sobre ferrugem, nada do caso, nem mesmo relato de formiga atacando essa cultura, então não sabemos se estamos mentindo, mas nos relatos que encontramos não foi encontrado nada sobre o assunto, né? Então acreditamos que seja uma cultura muito boa para se plantar aí em áreas que têm algum histórico de doença, né? Que hoje é muito comum aí e é difícil, então tu consorciando às vezes com alguma outra coisa aí tu consegue eliminar as doenças e fazer com que as plantas consigam se estabelecer se há algum ataque muito severo, né? O que também baixaria o custo de produção do produtor, né? Tanto... Não, e daí em relação a isso, né, tu vai ver aí o gado, ele prefere, o gado bovino prefere uma forragem muito mais sadia, né, para o seu consumo. Ela vai estar consumindo melhor quando for assim, plantas sadias. Então isso é um ponto positivo para ela, né. Então, aqui alguns artigos que a gente citou nesse trabalho, né? Porque, como o Gia falou antes, há uma escassez, né, sobre essa cultura, tanto pelo tudo que a gente procurou sobre pragas e doenças. Nesses artigos foi citado que ela não apresenta pragas nem doenças, e também ela não necessita de muitos tratos culturais. Então, esse é um dos trabalhos citados, né? É o contributo do fósforo para a eficiência simbiótica de leguminosas pratenses, né? Isso é uma tese de mestrado, né? De uma aluna de engenharia agronômica. O Goulart Rafael, então, fez aí a dissertação dele, se não me engano, foi doutorado de seleção de bactérias promotores de crescimento para plantas forrageiras. Então, aí entrou na parte ali da inoculação, aí nós encontramos alguma coisa de informação relacionada à serradela e suas bactérias de inoculação. Aqui também é o Francisco Gonçalves, né? Também esse para obtenção do grau de mestre, né? Um estudo comparativo de leguminosas pratenses anuais, né? Que aqui também a gente encontrou alguma coisa sobre a fixação de nitrogênio. A Daniela Araldi, então, esse daí foi um resumo expandido no evento que foi encontrado, então, que é alternativas forrageiras para pastagem no inverno para bovinos de corte. Foi no evento em Cruz Alta, então, foi uma das publicações mais recentes encontradas, assim, sobre a serradela no Rio Grande do Sul. Daí por isso nós citamos aí no trabalho. Isso que essa publicação é de 2011, né? Que é um resumo expandido. Os artigos, se eu não me engano, foi 2015 os que a gente achou, depois só 2002 e 98 para baixo. Então, é uma área que precisa ser melhor abordada, né? Para a gente ter um conhecimento maior sobre essa cultura. Não, e sobre data, né? Aí os livros da Embrapa que traz algum relato são tudo datados. Acho que o mais recente foi em 2001, pelo que lembro da cabeça. Então, 2001, 2002, alguma coisa assim. Pois é, são bem antigos, então que tem até bibliografia, né? Exato. Então aqui também da Silveira, as caracterizações morfoagronômicas de uma população de serradela nativa, né, que é um trabalho um pouco mais específico, porque os outros trabalhos todos englobam mais as forrageiras em si, não essa cultura específica, né, que é uma diferenciação também. Bom, então, em relação a considerações finais, então, é uma cultura, assim, que nós vemos, assim, com potencial de expansão bem grande, porque ela se adapta muito bem
ao nosso estado aí, traz bons resultados pelo que nós encontramos até o presente momento aí, então e é bom tanto para utilizar no pastejo, assim como utilizar ela no coxo, né? Assim como tu vai estar entrando no sistema aí, é uma leguminosa, que nem produtor de forragens aí para bovino, tu vai ter uma planta fixadora ADN, então tu vai estar ajudando o sistema num todo, né? Então, como tem sempre gramínea aí, quando vê tu fazer a intercalação com essa leguminosa aí é muito bom. É uma opção além da ervilhaca, que eu acho que é o que o pessoal mais conhece, né? Que é o mais utilizado. Que nem eu falei, é bem adaptado então à região sul do Brasil, é o clima que ela exige. Isso é muito bom, porque é algo que é difícil de encontrar também, que é algo que se adapta a esse nosso inverno bem rigoroso aí, e principalmente tolera as geadas, né? Então, ela tem esse ponto positivo aí, além de ser uma cultura de ciclo curto aí, então quando vê aí tu quer fazer uma entre safra ali antes de pós-soja, antes de trigo, tu consegue fazer para ela ali com 60, 70 dias está te entregando uma forragem para te cortar e fornecer aos animais no coxo, né, numa integração lavoura-pecuária. Só que é uma cultura assim que carece de mais estudos sobre seu manejo, então, e técnicas de cultivo, porque nem foi relatado, a sua bibliografia e as referências encontradas aí são muito antigas, assim como acredito que as técnicas são bem defasadas já, então, talvez tenha algum ponto melhor já. Talvez há trabalhos, mas que nem foi relatado, é muito difícil encontrar trabalhos sobre a serradela em si, então sempre foi encontrado aí com 2 páginas num livro, uma citação em artigo, uma citação em uma defesa, em uma tese de doutorado. Então foi bem complicado de encontrar informações, né? E daí então isso até fica uma sugestão para o pessoal da agronomia aí, né, que se interessa na área de pesquisa, tá buscando desenvolver aí seus projetos com essa cultura, que dá para se ver aí que pode trazer bastante benefícios e pode ser trabalhado, que nem foi falado, tanto para a cultura de forragem aí, ou para adubação verde para outras culturas, para forragem, grãos, tanto faz, mas que é passível então de se buscar esse maior conhecimento na área. Além também de ter um custo muito baixo para a sua produção, né? E manejo também. Só tem o custo da implantação dela, né, por ser, ela tem uma exigência muito baixa em fósforo e potássio, então tu vai botar uma adubação de base ali e já era, ela supre o nitrogênio, né, junto com uma gramínea aí, não precisa botar ureia quando vê, ou diminui a aplicação, então mas tudo tem que se estudar, né, ela. Isso. Então aqui algumas referências utilizadas no nosso trabalho. Aqui mais algumas, a gente se baseou bastante na Embrapa, né, como vocês podem ver, que é o que a gente mais conseguiu locais. Então, agradecemos a todos pela atenção de vocês. E eu e o Jean, a gente fica disposto a qualquer dúvida ou questionamentos de algum colega ou dos professores. Muito obrigado. Feito o break e valeu.